Muito bom dia a todos vocês. A gente está chegando cada vez mais perto de vocês. Acho que domingo que vem a gente vai estar ali no meio, com tudo que estão fazendo aqui. Mas, gente, eu já chorei, já me alegrei, Nossa, o culto já valeu hoje. Muito obrigado aí, Kika. Muito obrigado, Vavá. Muito obrigado, meu caro Ivan, a Dani. Sabem uma coisa que me impressiona da figura bíblica? É que o nosso Salvador é um cordeiro que morreu na cruz. O cordeiro de quem João disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse mesmo Jesus, ele é chamado Raiz de Davi, Leão de Judá. Nós cantamos muitas canções sobre o Cordeiro, mas nós precisamos cantar muitas canções sobre o Leão, porque quando ele voltar agora, ele não vem mais como Cordeiro, ele vem como Leão. Nós vamos receber o Leão e nós vamos reinar junto com o Leão da tribo de Judá. Amém? Eu espero que vocês estejam prontos hoje. O nosso assunto é Armagedon. E vou dizer uma coisa, bota assunto nisso, né? Eu quero confessar um sentimento que eu tenho quando estudo tudo isso. Além de ansiar para que o Senhor venha e reine neste mundo. Cada dia que passa parece que as coisas no mundo em si vão ficando piores e vão ficando contra Deus, contra a nossa fé, contra aquilo que é certo, contra aquilo que é justo. Parece que o príncipe deste mundo está aumentando o seu poderio e a sua influência, esse mundo que jaz no maligno. E a única esperança que existe para esse mundo é uma intervenção de Deus. E eu fico pensando, tomara que tudo isso aconteça e aconteça logo, que Jesus venha e imponha a sua justiça sobre os homens, que o Senhor Jesus venha e que castigue os homens do mal e que salve aqueles que nele creem. E talvez esse seja o sentimento principal da profecia bíblica. Todos os profetas, inclusive João, que termina e fecha a Bíblia com o livro de Apocalipse, que é um livro todo de profecia e de consolo para aqueles que creem. Essa é a mensagem principal. Deus quer cultivar em nosso coração a esperança de que Ele fará cumprir tudo que Ele disse que aconteceria. E eu quero repetir aqui a frase que domina o meu coração e o meu entendimento das Escrituras, que é bastante limitado, eu preciso confessar isso. Eu não vou trazer todas as respostas para vocês, mas eu vou compartilhar aquilo que tenho estudado. Mas esta confissão de fé que eu faço, ela pode ser adotada por você, pode ser a sua confissão de fé naquilo que a Bíblia diz. Ela diz assim: cada uma e todas as profecias bíblicas ou já se cumpriram, ou agora estão se cumprindo, ou ainda vão se cumprir. Isso é verdade. Não importa como você interpreta a Bíblia, não importa o que você pensa sobre as profecias, não importa que tipo de compreensão você tenha e os livros que você lê. O que importa é o seguinte: tudo que Deus disse que aconteceria, um dia acontecerá. Ou já aconteceu, ou está acontecendo. Nenhuma profecia bíblica, nenhuma, desde Gênesis até Apocalipse, nenhuma deixará de ser cumprida. Absolutamente nenhuma. Não importa tudo que a gente compreenda e não importa tudo que a gente não compreende. A verdade é que Deus sabe o que Ele prometeu.
e tudo que Ele prometeu, Ele fará. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente para ajudar no nosso entendimento da profecia e também na nossa falta de entendimento. 3 conceitos que nos ajudam a olhar para a profecia bíblica. São princípios de interpretação da profecia bíblica, se aplicam especialmente para a profecia bíblica. O primeiro é o princípio dos picos, das montanhas. Quando nós estamos olhando uma cordilheira, quando nós estamos olhando um lugar como esse que temos na tela, cheio de montanhas para todos os lados, o que nós vemos? Olhe para essa figura. Você vê alguns picos, mas você não vê as cachoeiras que estão escondidas atrás dos picos. Você não vê os rios, você não vê os cânions, você não vê os vales, você não vê as pedras. A gente vê os picos. E também a gente fica com alguma dúvida, qual pico que é maior do que o outro? Porque esse que está mais na frente parece mais alto, mas de repente ele é muito mais baixo do que aquele outro que está atrás. E ele é muito menor do que o outro. Então é assim que nós olhamos a profecia. A profecia está escrita de uma forma linear. Não está escrita em 3 dimensões. E como ela está escrita de forma linear, a gente vê de forma linear. Então é possível que quando a gente vê 2 picos, entre um e o outro tenha muita coisa da profecia bíblica que a gente não consegue enxergar e não consegue discernir. E é muito bom isso, porque esse princípio nos coloca no nosso próprio lugar, no sentido de que ele diz para nós: vocês não compreendem tudo, como Paulo disse lá em Coríntios. Nós vemos como por espelho, mas um dia nós veremos completamente, vamos ver em 3 dimensões. O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês é o princípio dos círculos. Esse é outro muito simples também. Você vai em qualquer laguinho que existe aí, qualquer espelho de água, e joga uma pedra. O que acontece? Aquela pedra vai fazer ondas que vão se afastando do centro. O que significa isso? Toda profecia bíblica, ela é como uma pedra jogada num espelho de água. Ela tem implicações bem locais, bem específicas dali onde a pedra foi jogada, mas ela tem efeitos nas ondas que vão alcançando talvez até a margem do lago. Pode ser que nós compreendamos exatamente onde a pedra caiu, mas não compreendamos o círculo maior que aquela pedra fez. Pode ser que a gente compreenda o círculo maior, mas a gente não consegue enxergar exatamente o ponto aonde ela caiu. Então a profecia bíblica, ela é muito ampla. Ela tem implicações para o local imediato aonde ela foi proferida e a respeito de quem e do que ela proferiu, mas existem implicações que vão se replicando até que no fim de todas as coisas, todas as profecias e todo o sentido da profecia tenha efetivamente se cumprido. E o terceiro princípio é o princípio dos tempos. As profecias, normalmente, elas abordam implicações em 3 tempos. No tempo do agora, quando a profecia foi proferida e para quem ela foi proferida. Ela pode ter sido proferida, por exemplo, em Israel, e fala de uma profecia contra a Babilônia. Mas esta palavra que Deus está dando para o profeta aqui em Israel, que é contra a Babilônia, que está lá longe, ela tem o propósito de afetar a vida daqueles que creem aqui. Agora, aqueles que estavam vivos quando o profeta falou pela primeira vez aquilo que ele falou. Mas há implicações para o meio tempo, né? A curto prazo, que é ali o breve, e talvez muitas dessas implicações estejam nos afetando até o dia de hoje, e há implicações a respeito do futuro, porque qualquer aspecto
da profecia que não tenha sido cumprida, até o futuro, antes da eternidade, todo detalhe da profecia bíblica deverá ser cumprido. Muito bem, vamos ao nosso assunto. O Armagedon, o mistério desvendado. Eu quero explicar um pouquinho. Depois que eu estudei, fiz o esboço, coloquei lá no lugar onde os pastores, o pessoal dos surdos, todo mundo vai ler, estudar e saber o que fazer, o pessoal da técnica, do som, de imagem, tudo. Eu pensei assim, nossa, meu Deus do céu, que título presunçoso esse. Armagedon, um dos maiores mistérios da profecia bíblica, e eu estou propondo que esse grande mistério seja desvendado. Mas o título não é tão presunçoso assim, porque eu não estou pretendendo que a gente compreenda tudo sobre o Armagedon, mas eu estou propondo que a gente compreenda o principal. Por exemplo, nós temos uma ideia muito errada sobre esse assunto, e a literatura secular, ela ajuda a gente a acreditar naquilo que não é verdade. Os filmes, quantos filmes sobre o Armagedon? Quantos filmes? Os filmes são bons, mas eles estão fora do propósito, porque Armagedon não é aquilo que os filmes retratam. Então, eu quero propor que a gente tenha uma compreensão bíblica desse assunto, com os limites que a gente consegue ver, e inclusive aqueles limites que a gente não consegue, que a gente deixa em aberto porque não consegue compreender. O que realmente é o Armagedon? O Armagedon não é o fim do mundo. Geralmente se coloca o Armagedon como o dia do juízo final, o dia da destruição de tudo e o dia do julgamento de todos. Nada disso, nada disso. O Armagedon não é isso. Então, se você viu o filme e gostou, ótimo, o filme é bom, mas não é o Armagedon da Bíblia. Aquele é um Armagedon do filme, mas não da Bíblia. O Armagedon da Bíblia, eu vou dizer para vocês exatamente o que ele é. O Armagedon da Bíblia é um projeto de anos que tem como finalidade a destruição total de Israel como Estado e dos judeus como povo. Eu quero repetir isso. O Armagedon que está escrito aqui na Bíblia, o Armagedon que está escrito no Velho Testamento, o Armagedon que está escrito no Novo Testamento, é um projeto satânico, é o maior de todos os projetos da trindade maligna, que é o anticristo, o falso profeta e a besta. Essa trindade maligna vai juntar todas as suas forças para destruir Jerusalém, para destruir Israel e para destruir cada judeu na face da terra e exterminar o povo de Deus. Este é o propósito do Armagedon. Isso é o Armagedon. E os filmes não dizem isso. Os filmes não falam disso. O tema do Armagedon é outra coisa na mente dos homens. Mas o Armagedon verdadeiro é a última cartada de Satanás para destruir o povo de Deus, a cidade de Deus, a terra de Deus, de uma forma definitiva. O Armagedon não é apenas uma batalha final. Nós vamos ver isso. O Armagedon poderia ser chamado de uma guerra. Talvez poderia ser chamado de a Terceira Guerra Mundial.
mas que vai levar anos. Como a Primeira Guerra levou anos, como a Segunda Guerra levou anos, como a guerra na França levou quase 100 anos. O Armagedon é um projeto de guerra contra Israel e contra o povo judeu e, por implicação, contra todos aqueles que creem em Deus e que não vão se curvar diante da besta e ganhar o número da besta e se prostrar e adorar a besta. Todos os que ficarem do lado de Deus serão perseguidos terrivelmente por essa campanha chamada Armagedon. Esse projeto vai começar com o anticristo fazendo uma grande aliança de paz entre Israel e o mundo árabe. Eu não quero entrar nos detalhes sobre a identificação do anticristo e sobre todas essas coisas, mas porque há muitas opiniões a respeito disso, eu tenho lido sobre isso, posso dizer que não tenho uma opinião segura a respeito disso, mas há muitas e grandes possibilidades. A verdade é que aparentemente esse anticristo vai ser sionista. Significa que ele é semita. Ou ele vem dos judeus ou ele vem dos árabes. Porque ele vai ganhar o coração dos árabes. E ele vai ganhar o coração dos judeus. E ele vai fazer uma aliança de paz. Que pretensamente vai resolver todos os problemas do mundo. Porque ele vai se tornar uma espécie de primeiro-ministro aceito por todas as nações do mundo. Daniel capítulo 11 fala a respeito desse rei do futuro. E diz assim: o próximo a subir poderá ser ao poder, será um homem desprezível, que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quanto menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança que vai ser feita, talvez seja algum dos países árabes, que ele vai destruir também por alguma razão. Com promessas enganosas fará várias alianças, não apenas uma, várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e destruirá entre os seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. É verdade. O poder do anticristo tem prazo de validade, e esse prazo é bastante curto. Não se sabe como, mas esse acordo que será feito será tão importante e inédito, que vai permitir a existência do terceiro templo judaico no lugar que hoje é ocupado pelo chamado Domo da Rocha, que é aquele monumento árabe que está exatamente em cima do lugar onde era o templo, tanto de Salomão, o primeiro templo, como o templo que Herodes construiu, que é o segundo templo, que foi destruído em 70, e agora não tem templo nenhum. Tudo que restou para o povo de Israel são o muro das lamentações, aonde eles oram diariamente a respeito da vinda do Messias também. Mas um dia esse templo será construído. Na verdade, ele já está pré-fabricado. E o último templo que foi construído de Herodes levou bastante tempo para ser construído. 48 anos. E eles acham que em 48 dias eles vão conseguir montar o templo que eles já têm pronto. Se o anticristo conseguir fazer uma aliança entre judeus e árabes e conseguir a licença de construir esse templo como o templo para apaziguar os judeus e algum acordo com os árabes para que o retorno dessa autorização de construir um templo ali possa ser vantajoso para eles,
então esse terceiro templo será erguido, e certamente as profecias bíblicas falam a respeito disso. Esta aliança de paz alcançará o apoio de todas as nações do mundo. E ele se tornará o rei desta terra com o poder e a bênção de Satanás. O anticristo vai romper este acordo. Eu desconfio, conhecendo um pouquinho a cultura oriental, até desde os meus primórdios de formação no seminário, evangelizando judeus e conhecendo judeus, e agora conhecendo o mundo árabe, que esse acordo de paz, ele vai ser uma espécie de jogo de um espião, como é que chama aquele espião dos dois lados? Dupla? Agente duplo. O anticristo vai ser um agente duplo. Ele vai dizer uma coisa para os judeus e vai dizer outra coisa para os árabes. Para os árabes, provavelmente ele vai dizer: vocês fiquem quietinhos, porque daqui um pouco eu vou virar tudo isso do avesso. Tenham paciência, confiem em mim, porque Israel está achando que agora vai estar tudo bom do lado deles. Mas vocês não se preocupem, porque eu vou dar o golpe, e eu vou estar junto com vocês, e vocês vão estar junto comigo para destruir Israel. Eu vou dizer uma coisa, eu gostaria de fazer um acordo desse. Se eu represento a mentalidade satânica de destruir Israel, eu ia aceitar um acordo desse. Eu ia suportar um tempo, como diz a Bíblia, esperando que um dia ele rompesse isso. O Novo Testamento diz que ele vai fazer isso. Não estou falando de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Tem muita gente por aí que já marcou o dia, já aconteceu, Jesus já voltou, só que a gente não viu. Mas a Bíblia diz que todo olho verá, então eu não entendo isso. Mas não se engane por aqueles que dizem que já aconteceu, porque ainda não aconteceu. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Está cheio de gente recebendo a carta de Deus, visão de Deus, sonho de Deus, e falando sobre o futuro. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Esse é o anticristo. O anticristo é um Cristo falso. Só que é assim, né? Você nunca pegou um dólar falso, vermelho, certo? O dólar é verde. Se alguém quer fazer um dólar falso, que cor que ele vai fazer o dólar? Verde. E sabem qual que é o falso mais perigoso? É aquele que é mais parecido com o verdadeiro. Não é aquele esdrúxulo de outra cor, quadrado, uma moeda redonda. Não é isso. O falso é aquilo que parece com o verdadeiro. E o mais falso é o que mais parece com o verdadeiro. E o anticristo vai se fazer de Cristo. Inclusive diz a Bíblia que ele vai ser apoiado pelo falso profeta, que vai fazer muitos milagres e vai enganar as nações. Quando ele romper o acordo com Israel, ele vai ter motivos para agir de forma violenta, expulsando e eliminando os judeus que estiverem em Jerusalém. Os judeus de Jerusalém
estão muito confortáveis hoje, apesar de todas as dificuldades que vivem ainda. Mas eles estão muito confiantes nessa paz parcial que eles têm. Porque no dia que eles crerem nesse acordo de paz com esse falso Messias, eles vão descobrir que esse falso Messias realmente é um enganador. E eles vão ser mortalmente perseguidos, vão ser expulsos, vão ser mortos. E alguns vão ficar em Jerusalém escondidos, e diz a Bíblia também, escondidos pelos montes de Israel. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 11, diz assim: naquele dia o Senhor estenderá a mão pela segunda vez, para trazer de volta o remanescente do seu povo, aqueles que restarem da Síria, do norte do Egito, do sul do Egito, da Etiópia, do Elão, na Babilônia, de Amate e das distantes terras costeiras. Levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os confins da terra. Eles vão ser de novo espalhados, fugitivos, perseguidos e amaldiçoados, por causa da perseguição do anticristo, que vai traí-los e romper o acordo de paz que fez com eles. Lá em Daniel capítulo 9 fala disso. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana, mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Aqui exatamente nasce o projeto Armagedon. No começo da aliança também, porque já era sabido o que Satanás queria fazer através daquela aliança de paz. E eu quero fazer 4 afirmações a respeito do Armagedon. Primeiro, o Armagedon é um local específico dentro da geografia do Oriente Médio, o chamado Vale do Armagedon. Ele é um lugar que está a mais ou menos 35 quilômetros do Monte Carmelo, ali onde Elias viveu e provavelmente onde ele tinha a caverna dele. Está mais ou menos a 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ele fica entre o Monte Carmelo e o Mar da Galileia. Esta foto fui eu que tirei. Eu tirei poucas fotos na minha vida, mas essa é uma das minhas prediletas. Aquele dia estava bom e nós pegamos aqui. Todo o Vale do Armagedon, ele está aqui na frente, e ele vai ainda mais para a esquerda, até o Monte Tabor. Eu estou aqui no Monte Carmelo tirando essa foto. Eu quero só dizer para vocês veem ali bem perto das montanhas, lá atrás, vocês veem 2 riscos retos assim, brancos, parece um V. Estão vendo isso quase no centro da tela? Pois é, aquilo ali são 2 pistas de aviões supersônicos da Força Aérea Israelense. Agora você olha para aquilo ali, se você chegasse mais perto, não tem prédio nenhum, não tem hangar nenhum. Sabe aonde ficam os aviões? Embaixo da terra. Os aviões que descem na pista vão até o fim da pista e de repente eles afundam, como se fosse um grande elevador, e embaixo tem um estacionamento de avião. E aqueles aviões caças que descem verticalmente, eles descem exatamente entre aquelas 2 pistas, no fim das 2, onde elas quase se encontram. E da mesma forma, ele desce e desaparece. Nós vimos alguns desses jatos, não vimos eles descerem, e não vimos eles sumirem. Mas alguns missionários, alguns obreiros e algumas pessoas conhecidas nossas, já viram isso acontecer. Isso é exatamente no meio do Vale do Armagedon. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou tomando tempo para dizer isso?
é que essa guerra neste vale do Armagedon, ela não vai nem chegar a acontecer. Israel está fazendo ali uma fortificação aérea tremenda, de um poder tremendo. Mas não vai adiantar nada, porque não são eles que vão guerrear. E não vai ser ali o lugar da batalha. É muito interessante que a Bíblia diz: eu vou ajuntar exércitos de todas as nações no vale do Armagedon, mas não fala da batalha, não fala da guerra. Eu vou mostrar para vocês por quê. Olhem esse novo gráfico. Claro que está muito pequeno aqui, mas dá para vocês perceberem a geografia da Palestina. Vocês têm aqui embaixo o Mar Morto, tem o fiozinho azul, que é o Rio Jordão, e lá em cima o Mar da Galileia. Entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo ali, vocês têm um lugar que chama ali, ó, que é o Armagedon, também chamado de Megido. E Jezreel, que é um outro nome que é dado para esse vale também. Nesse vale do Armagedon, diz a Bíblia que povos de toda a terra se ajuntarão ali para atacarem Israel, tanto daquele lado norte, como irem para Jerusalém, para cercar Jerusalém e destruir Jerusalém. Agora vocês estão vendo aqui que tem algumas outras batalhas. Eu quero dar crédito a isso, dizendo que este é um gráfico feito por Dr. Arnold Fruchtenbaum. Não vou nem repetir porque não sei mais. Saiu e agora fica do jeito que saiu, certo? Isso daí, o nome dele é esse que vocês ouviram. E o livro de qual eu tirei esse mapa se chama Armagedon e o Oriente Médio. Ele mostra várias batalhas que acontecerão. E eu quero mostrar isso para vocês um pouco rapidamente. Existe essa batalha que vem do norte e que vai atacar o que a Bíblia chama de Babilônia. E fala da Babilônia como um império e como uma cidade. Olha, o império babilônico não existe mais faz muito tempo. A cidade da Babilônia não existe mais há muito tempo. Mas o lugar onde ela estava, que é ali no ápice do Golfo Pérsico, tem agora algumas outras cidadezinhas pequenininhas que eu quero dizer para vocês. Vocês já ouviram falar em Dubai? Alguém aqui já ouviu falar em Dubai? É uma cidadezinha de nada, né? Assim, meio atrasadinha, assim, tipo Cotia, assim, né? Assim, não tem muitos prédios, né? Vocês sabem como é que é. Depois de Dubai tem uma segunda chamada Abu Dhabi. Abu Dhabi é uma outra dessas aí. Vocês sabem que em Abu Dhabi existe um bairro onde todos os carros do bairro não tem motorista. Eles te levam aonde você quiser, sem você dirigir. Imaginem só, isso está acontecendo lá, onde era o Império Babilônico. E tem uma outra cidade que nós visitamos, é um pouquinho mais pobre assim, em Catar, chama Doha, uma cidade esplendorosa. Parece que eles plantam dinheiro na areia, porque como podem ser tão ricos e fazer coisas tão ricas? Eu não sei aonde é a Babilônia, aonde acontecerá, podem voltar para aquele mapa por gentileza, aonde será essa batalha que vai ser contra a Babilônia, mas a Babilônia vai ser destruída, não sei exatamente o que seja a Babilônia. Mas se eu pensar nas 3 maiores cidades daquela região, eu já citei. Mas aquilo é só uma batalha. Tem outra batalha que vai ser o cerco, ali em Jerusalém, no chamado Vale do Megido, que é pertinho de Jerusalém. Neste lugar, diz a Bíblia, que as nações da terra cercarão Jerusalém, para destruir Jerusalém. Mas os judeus vão fugir de Jerusalém e vão ir para um outro lugar muito conhecido no mundo. Antigamente tinha o nome de Bosra. Bosra era uma espécie de capital tanto dos edomitas
como durante uma boa parte dos habitantes de Petra. Petra é talvez o monumento histórico mais importante e maior que existe na face da terra. Vocês não podem imaginar. Eu estive lá, andei um dia inteiro por tudo quanto é ruazinha, subi nas montanhas, desci das montanhas, fui para tudo quanto é lugar. As casas todas, toda a cidade era construída dentro das rochas. E a Bíblia fala sobre isso, desde Gênesis 14 fala de Petra. Nós é que não ligamos para Petra. Mas há uma profecia de que o povo judeu vai fugir para Petra. Porque lá é um lugar bem protegido. Se você entra lá, você percebe. Lá com 4 ou 5 guardas, você fecha a entrada. Claro que podem matar os guardas e entrar, mas é um estreitozinho assim que você tem que passar. É um despenhadeiro, e você passa por um estreito que tem, sei lá, 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro de distância, esse estreito. Haverá uma guerra ali, ou em Petra ou perto de Petra, para acabar com os judeus que fugiram. Então vocês estão percebendo, Armagedon não é uma guerra, o Armagedon é um propósito, o Armagedon é um propósito, que tem como finalidade acabar com o Estado de Israel e com o povo judeu. Dê uma olhada nesse outro gráfico, porque nesse gráfico a gente consegue ver um pouco mais. Quando a Bíblia fala de Israel e dos profetas de Israel, quando ela fala o sul, ela está, como nós vimos naqueles princípios, ela está falando do sul de Israel. Quando ela fala do oriente, está falando do oriente de Israel. Quando fala do ocidente, é o ocidente de Israel. Quando fala do norte, é o norte de Israel. Só que o norte de Israel e o oriente, o ocidente e o sul implica em muitas nações. Porque tem muita coisa envolvida nisso. No sul, no norte, no oriente e no ocidente. Então, eu quero dizer ali, por exemplo, as nações que estão mais perto. Você tem ali do lado oriental, você tem a Jordânia, o Iraque e o Irã. Nações poderosas ao lado de Israel. Ao sul você tem a Arábia Saudita, você tem o Egito e tem um pouco da Líbia ali. Mais para baixo você tem o Sudão e tem também a Etiópia. Ao norte, quando você sobe de Israel e vai para o norte, você tem o Líbano, você tem a Síria e o povo mais poderoso que está acima no norte de Israel, que muita gente pensa que é a Rússia, mas é a Turquia. A Turquia governou o mundo durante muitos séculos com o Império Otomano. A Turquia é um dos povos mais guerreiros que esta terra já conheceu. Prestem atenção nas notícias sobre a Turquia. Vocês viram o que a Turquia fez essa semana? Que ela atacou os curdos dentro do território da Síria. A Turquia está colocando as suas garrinhas de fora, porque é sim um grande inimigo de Israel. E é a primeira grande nação do norte. Se do norte vem o mal, ele primeiro vem da Turquia. Você pode incluir a Rússia também, porque a Rússia é aliada da Turquia. Muito bem. Agora eu queria ver alguns textos. Não, tem um mapa ainda. É um mapa que a gente mostrou a semana passada e eu quero mostrar de novo. Olha aqui, esse mapa é o seguinte. Todos esses povos e essas nações em verde. Olha, Israel está bem pequenininho ali. Não sei se vocês conseguem ver, tem um pontinho vermelho ali no meio do mapa. O que tem para o norte está ali, o que tem para o oeste está ali, o que tem para o leste está ali, o que tem para o sul está ali. Cercado de nações árabes por todos os lados.
Israel só tem um jeito de fugir, que seria pelo Mediterrâneo, a nado, e ainda teria que passar pela faixa de Gaza. É muito problemática a situação de Israel. E o profeta Zacarias diz isso. Eu ajuntarei, nós vamos ler esse texto, todas as nações da terra contra Jerusalém, contra Israel. Muito bem. Eu quero ver 4 textos com vocês, a minha hora está passando ali, mas vamos lá. Primeiro texto de Apocalipse. O texto que normalmente fala a respeito de Armagedon, e que muita gente cita, porque é onde esta palavra se encontra especificamente, e dá o local aonde essas coisas vão acontecer, ali no Armagedon, naquele lugar do mapa. Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 16. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Tigre e Eufrates, 2 rios que desembocam ali no Golfo Pérsico, e que hoje fazem parte do Iraque e até um pouco da Turquia, um pouco mais para o norte e para o oeste. E ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos. Aqui está a trindade maligna. Nós temos a Santíssima Trindade e temos a maligna Trindade. A Santíssima Trindade é a de Deus. A malíssima Trindade é a do diabo, que é o príncipe deste mundo, que jaz no maligno, como diz a Bíblia. Vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos, no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A única coisa que Apocalipse fala desses exércitos é que eles vão se reunir neste grande vale do Armagedon. Uma vez Napoleão Bonaparte esteve nesse vale do Armagedon, e ele disse: todos os exércitos do mundo desejariam lutar uma guerra aqui neste lugar. Este é o melhor lugar do mundo para que acontecesse uma grande guerra. O segundo texto que eu quero ler foi Jesus quem falou, e está em Lucas capítulo 21, versículos 23 e 24. Que dias terríveis são aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Gente, aqui não está falando do arrebatamento, não. As mães grávidas não se preocupem, certo? Vocês vão subir com o neném e tudo. Não sei como que isso vai acontecer, mas está tudo bem com vocês, certo? Mais seguro do que aqui em qualquer fila de SUS ou de qualquer plano de saúde, certo? Não se preocupem com isso. Pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. O tempo não chegou ao fim ainda. Jerusalém não é totalmente de Israel e nem é totalmente dos árabes. O povo e a nação que teve, a última nação que teve o domínio territorial e político sobre Jerusalém foi a Jordânia. A Jordânia tinha a tutela de Jerusalém. O governo mundial aceito sobre Jerusalém era da Jordânia. Mas na guerra, tanto em 56, depois em
73, depois 94, as guerras foram, Israel foi tomando posse de tudo ali e deixou as ocupações árabes dentro da cidade de Jerusalém. Os gentios ainda continuam dominando Jerusalém. Olhem o que diz o texto de Zacarias, capítulo 12. Eis que eu farei de Jerusalém uma cidade de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Observem isso. Essa é uma declaração que tem que se fazer a respeito do Armagedom. Esse projeto Armagedom vai ter o apoio de todas as nações da terra contra Israel. Porque Israel não vai querer entregar Jerusalém. E não vai querer entregar o templo que eles reconstruíram. Vamos continuar? Versículo 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura todos os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão a direita e a esquerda e todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez olhem só a profecia, gente. Olhem o que está escrito. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Há um projeto internacional de oferecer para os judeus que eles construam Jerusalém em outro lugar. Por exemplo, nos desertos da Arábia Saudita. Já ofereceram isso. Mas vocês sabem qual foi o lugar onde Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho e Deus trouxe um cordeiro para salvar o seu filho? Foi ali no Monte do Templo. Naquele lugar. E foi aquele lugar que Deus santificou e disse: este é o lugar sagrado para vocês. Israel não vai querer entregar isso, nem à custa do seu próprio sangue. Mas o anticristo vai tentar tomar. Mas Deus vai intervir de uma forma impressionante. Versículo 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus e o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplicas. Eles olharão para aquele a quem trespassaram, aqueles a quem eles mataram, em quem eles enfiaram a espada. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Israel vai ser uma nação cristã. Israel vai se converter a Jesus. Israel vai adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia, todo Israel que estiver vivo naquele dia vai se ajoelhar diante de Jesus e confessar Jesus, porque toda língua confessará. Nós cantamos hoje.
Gente, é muito impressionante isso. Quando a gente olha isso, aí tem gente que diz assim, mas pastor, tudo isso já aconteceu em 70, quando houve no ano 70, né, na destruição de Jerusalém. Eles foram mortos, aí o cara lá foi e profanou o templo, e tal, e tal. Mas isso aqui aconteceu? Eu não vi acontecer. Quando que um soldado israelense lá em 70, ele era mais forte do que 1000 dos inimigos? Não, eles foram mortos, foram saqueados, foram sacrificados, foram expulsos, não teve vitória nenhuma, só desgraça. E durante quase 2000 anos eles ficaram espalhados por todos os povos do mundo. Mas um dia vai ser diferente. Quando Israel de novo for cercada, quando Jerusalém for cercada, Jesus vai dar a eles uma vitória sem fim. Vejam o que está escrito em Jeremias capítulo 33, versículos 6 a 9. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém, e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel a sua terra, e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Claro, eles vão se converter ao Messias, que tem como especialidade perdoar os pecados, como fez conosco, vai fazer com eles também. Então, esta cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Eu quero concluir olhando alguns gráficos com vocês, rapidamente. Vejam o gráfico do mundo. Aqui não dá para ver exatamente porque ele está um pouco diferente. Se vocês forem aqui na salinha de oração, nós temos uma sala de oração aqui saindo logo à direita, onde tem os estandes. No fundo tem ali o ministério samaritano e de oração, né, de intercessão, e tem uma salinha de oração. Numa das paredes tem um mapa mundi. A hora que você puder entrar lá, eu vou te fazer um desafio. Entra na sala, vai até a outra parede, a parede onde tem o mapa está aqui na frente, eu entrei por essa porta, senta numa cadeira e olha para o mapa. E eu quero que você responda a seguinte pergunta: qual é o centro do mundo? E você vai ver que é Israel, você vai ver que é Jerusalém. O umbigo do mundo é Israel e Jerusalém. O relógio de Deus, o centro da profecia bíblica do Velho e do Novo Testamento é Jerusalém. Hoje à noite eu vou falar sobre Jerusalém, porque nós vamos hoje à noite olhar exatamente o que os últimos 4 capítulos da Bíblia dizem, né? A respeito da profecia bíblica. Então, se você tem a sua Bíblia de papel mesmo, traga, pode trazer o seu smartphone também, mas traga a sua Bíblia, porque eu quero que você olhe na Bíblia. Nós vamos folhear a Bíblia hoje, texto por texto. Eu vou falando e vocês vão olhando na Bíblia de vocês. Vai ter na tela também, mas traga a sua Bíblia. Vocês vão perceber tudo que Deus tem prometido para o seu povo, para nós como igreja de Jesus Cristo, a noiva de Cristo, e para o povo de Israel também. Olhem a segunda figura. Vocês estão vendo que tem um círculo aqui, né? Isso é aquele princípio do círculo. As coisas primeiro vão acontecer aqui, ó. É o norte, é o leste, é o oeste, é o sul, é aqui e é com essas nações. Agora eu quero que olhem um pouquinho mais perto. Vamos ver o próximo. Olhem só. Isso é o que a gente chama de Oriente Médio. Aqui se concentram os olhos de todo o mundo. Todas as nações do mundo olham para esse mapa.
porque aqui está o interesse de cada uma e de todas as nações na face da terra. Vamos ver o próximo gráfico? Aí eu só coloquei nesse gráfico essas setas, para o norte, para o oriente, para o ocidente e para o sul. Mas eu quero mostrar o último gráfico. Olhem esse. Agora a coisa começa a fazer sentido. Agora você tem o Japão aqui no extremo oriente. Agora você tem a China. Agora você tem a Rússia. Agora você tem os Estados Unidos. E o novo mundo todo aqui, incluindo a América do Sul e o Brasil. Isso é o que a Bíblia fala de profecia. Todas as nações do norte, todas as nações do leste, todas as nações do oeste e todas as nações do sul vão se colocar contra Jerusalém e contra o povo judeu. Eu quero ler de novo a profecia de Jeremias. E quero colocar uma imagem do lado. Vejam só essa imagem e esse texto de Jeremias capítulo 33. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel a sua terra e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados. Então esta cidade me trará louvor, honra e glória diante de todas as nações da terra. E os povos do mundo verão o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e prosperidade que lhes dou. O que Deus está fazendo hoje? Deus está batendo na porta da ONU, que é a principal representante das nações da terra. Jesus está batendo na porta das nações. E Ele está dando oportunidade para as nações reconhecerem que Ele é Deus. Reconhecerem que Jesus é o seu Filho. Reconhecerem que Jesus pode perdoar os pecados e dar a vida eterna. Mas o que as nações têm feito? Têm se afastado de Deus. Têm proibido a Bíblia. Têm proibido a oração. Há pouco tempo atrás aqui a Bolívia está proibindo até que se pregue o Evangelho e até que se reúna. A Venezuela também. Aqui no Brasil também. Vai com uma Bíblia numa universidade como aqui na USP, na Unicamp, na URGS ou lá no Rio de Janeiro. Você vai ser zombado. O nosso Deus está sendo desprezado pelas nações do mundo. Mas olha o que a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 5. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Deus tem os seus salvos de todos os povos da terra. E se você ainda não faz parte desta igreja de Jesus, salva hoje, esta igreja que se compõe de judeus e gentios. Você não tem nenhuma promessa de Deus a seu favor, mas se você crê em Jesus como seu Salvador, você pode ter certeza que todas essas coisas que acontecerão serão a seu favor. Você está no time certo, se você está com Deus. Mas você está no time errado, se você não está com Deus. Assim como as nações da terra. Quem puder hoje, venha ver o que Apocalipse fala
suas últimas palavras, suas últimas mensagens, suas últimas profecias, que servem diretamente para você e para mim. E para preparar o nosso coração, nós vamos ouvir esse cântico sobre Jerusalém, sobre o Apocalipse, sobre aquilo que Deus ainda vai fazer. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir que você ore essas palavras, que você se aproprie dessas palavras, que você diga: essa é a minha esperança, é isso que eu creio. Deus abençoe. Valeu, obrigado. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, te adorarei. Nós te adoramos, Cordeiro Santo.